Vai começar mais um conteúdo aqui no canal da Start Ecom, mas antes eu preciso te dar 2 recados. O primeiro deles é que a nossa casa de produção de conteúdo da Start Ecom é aqui na produtora 76 em Alphaville. Então você que pensa em produzir um podcast, fazer evento, gravar curso, aqui é o maior ecossistema, um ecossistema completo de soluções para você que quer produzir seu conteúdo. Então, se você quiser saber mais sobre a produtora 76, é só clicar aqui na descrição desse episódio que você vai ter acesso a toda essa estrutura, essa mesma estrutura que a gente utiliza aqui na Start Ecom. E o segundo recado é que você que é head de e-commerce, diretor de e-commerce ou gerente de e-commerce, se você lidera uma operação de e-commerce, você pode, além de consumir os nossos conteúdos, participar da nossa comunidade. É só você clicar aqui embaixo também, tem um link para você fazer a sua aplicação, responder ali um questionário e caso você seja aprovado, você vai participar daquilo que eu considero o nosso maior ouro, que é a troca entre os heads que acompanham nossos conteúdos aqui. A gente já tem centenas de membros e você tem um grupo exclusivo no WhatsApp. E vocês podem trocar informações entre si, além de participar também dos nossos eventos presenciais que acontecem toda primeira segunda-feira do mês. Então, clica aqui embaixo, antes de consumir o conteúdo, faz a sua aplicação e depois volta aqui que vai começar um episódio. Olá, pessoal. A gente está começando mais um episódio do podcast Líderes Digitais. Eu sou a Priscila Viana. Eu sou a Juliana Couto. E hoje a gente está aqui com uma super convidada, que é a Isa Antunes, uma mulher aí que tem uma carreira super interessante no mercado de digital. Ela que é formada em ciência da computação, né? Ciência da computação. Ela veio da área de TI, dados e tal. E hoje está como gestora de e-commerce, né? Tem uma experiência grande aí como gestora de e-commerce, é professora também. Então, acho que assim, tem uma vasta experiência aí para a gente explorar aqui hoje, né, Ju? Isso, seja muito bem-vinda, Isa, que hoje é gerente no grupo Aftabloy. Conta um pouquinho pra gente da sua trajetória, como que você veio parar aqui nesse mundo do e-commerce, todo mundo quer saber. Legal, prazer meninas, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês, adorei receber esse convite, poder compartilhar da minha história, poder também escutar um pouco de vocês, todo bate-papo é muito bem-vindo, sempre é uma troca, né, sempre há aprendizados em qualquer tipo de comunicação, então tô bem feliz de estar aqui com vocês. E, bom, que loucura, né, a pessoa de tecnologia parou no e-commerce, eu digo que o e-commerce realmente ele me encontrou. Mas eu trabalho desde os 14 anos de idade, então família nordestina ensina ali que a gente tem que correr atrás, tem que ir atrás do pão de cada dia, então sempre tive mentores como os meus pais que sempre me ensinaram que tem que trabalhar desde cedo e ter os seus ganhos por meritocracia, né? Então, melhores que os exato, pais, né? Exato. Então, os meus valores foram muito bem formados por isso, né? Então, eu tive meu primeiro emprego como uma recepcionista. Olha só. E como recepcionista foi bem bacana, porque eu estudava ali na época ensino médio, né? Tinha feito lá o fundamental, o médio. E tava naquele momento de, e aí, o que eu vou ser? O que eu quero ser? O que eu vou estudar, né? E como recepcionista, eu achava o máximo estar ali. Eu achava aqueles telefones cheios de botões, que era o famoso PABX, né? Eu olhava aquilo, achava o máximo. Será que todo mundo tá ouvindo, conhece PABX? A geração agora falando, PABX, o que é isso, né? Procurem no Google. Procurem aí no Google, vocês vão ver. Ainda bem que tem Google. Exato. E eu achava o máximo aquele telefone. Ali eu já tive necessidade de me comunicar com as pessoas. Eu tinha que saber receber bem as pessoas. Então, a minha postura, a minha comunicação, ela começou ali a se florescer muito mais nessa posição. E nessa empresa que eu trabalhei, eu tinha uma visão ali, um espelhamento de uma secretária da presidência. Então, eu falava, nossa, que máximo, eu quero ser uma secretária executiva. Então, eu olhava aquela mesa L, aquele telefone cheio de botões. Quando ela ia almoçar, eu sentava ali, me via naquela cadeira e falava, nossa, eu quero estar aqui um dia. Eu quero estar aqui ligada com os líderes, as pessoas de alto escalão de uma empresa, né? E eu me via naquela posição. Só que aí, na época de ensino médio, a gente fica descobrindo muitas coisas e descobrindo a trajetória profissional que você quer começar. Eu lembro que eu fui lá no Pai Google, que já existia, e procurei carreira que melhor remunera ali naquele momento. E apareceu ciência da computação. E eu falei, nossa, cientista, que máximo, vou estudar ciência da computação. Sem saber o que era. A minha imersão com tecnologia era Orkut também, né? E o que seus pais falaram?
Hoje, Apoiar. até hoje, meus pais acham que eu conserto computador. Eles não Legal. têm essa imersão, né? Então, eles não Imagina sabiam que o que bom. era. Eles falavam Uma assim... mulher, né? Exato, e falava assim, você precisa ter um diploma, você precisa estudar e pronto, seja o que for. E eu fui, entrei lá e, como a Pri tá comentando, mulher, sim, mulher em tecnologia, alguns anos atrás, hoje isso mudou bastante, Eu ia mas perguntar hoje é mais isso. comum, né? Quantas pessoas tinham na sua sala? 70 mulher- pessoas. E mulheres? 2. Será que isso mudou hoje em dia? Eu vejo que mudou um pouco, né? Eu vejo amigas minhas que são formadas também, elas falam, inclusive, que poucas formaram, né? Tipo, muitas, às vezes até entram pouquíssimos, sei lá, 5%, desiste. olha lá, né? E muitas desistem também. Sim, né? é porque tecnologia hoje é um leque de opções, né? Uhum. Então tem a frente de projetos, de processos, de programação, então tem de redes, né? Então tem muitas frentes ali que a tecnologia pode trazer para o mercado de trabalho, né? Então a ciência da computação foi muito bacana porque ela me trouxe uma perspectiva totalmente diferente. Eu achava que a internet era Orkut, era flogão ali de você pôr fotos, né? E era um máximo ali aquele... Falava, não, eu gosto de Orkut, então eu vou gostar de tecnologia. Uhum. E eu vi que não era aquilo, mas eu sempre tive uma perspectiva de muito foco no que eu desejava, no que eu queria, e eu não sou de largar as coisas pela metade, né? Então, até recentemente, um grande mentor e amigo meu, Helder Rigoni, ele me falou uma frase que eu acho que ela faz muito sentido para tudo que eu vivi e que eu vivo até hoje, que fome não se mata além do cardápio. Então, eu sempre fui daquela pessoa que eu tenho que executar, que eu tenho que ir lá e fazer e conseguir, né? Eu vou buscar o ponto final. E eu fui até o fim da área de tecnologia, eu acho que dessa formação, eu acho que de 70 não se formaram, sei lá, 30 pessoas, né? Diminuiu muito, porque as pessoas vão se encontrando um pouco mais, é uma faculdade de 5 anos, então acontece muita coisa, as pessoas vão amadurecendo, vão entendendo que outras áreas fazem mais sentido, né? Então, eu acredito que é um encontro ali, tem que ter bastante equilíbrio, né? E também inteligência emocional ali, de lidar com trabalhar, estudar, né? Aquele desafio. E essa minha imersão na área de tecnologia, ela foi muito importante, porque logo nos primeiros 6 meses de universidade, eu tive a oportunidade de ter um estágio na área de tecnologia, na época para ser analista de suporte, que eu também não fazia ideia do que era. Eu acho que sempre o pessoal começa assim, né? Tipo, começa como helpdesk. Isso, né? Exatamente. Eles vão pra área comercial, São as outros frentes de vão- entrada de tecnologia, vamos dizer assim, né? Quando não é programação, né? A maior veia sempre é programação. Mas aprende programação na faculdade? Aprende, mas eu aprendi o que era necessário na Básico. faculdade. Eu Tá. não gosto de programação. Só pra passar de ano. Exato. Não é minha praia, não tenho perfil ali, embora conheça a parte técnica, que é muito importante conhecer, mas a minha frente ela é muito mais voltada à modelagem de processos, à parte organizacional, à parte de gestão de projetos, que foi onde eu comecei a me encontrar mais, né? Legal. E nessa minha primeira imersão na área de tecnologia, era o estágio também de antigamente. A gente tá falando muito entregando idade aqui. né? Antigamente, estágio eram 8 horas por dia, gente. Não tinha algumas regalias como tem hoje. Mas super justo estar assim hoje. Mas eu comecei lá atrás, então, como estágio, eu era analista de suporte. E o suporte era realizado para um RP que era voltado para comércio eletrônico. Então, foi um super destino do e-commerce me encontrar. Ai, eu vi isso. O Abacus, né? O Abacus da Gente, empresa eu amava KPL. trabalhar com o super Abacus. RP. Sim, gente, é meu xodozinho. Amava. Eu fui a 5ª funcionária da KPL, então foi um prazer conseguir entrar no momento que o sistema estava ali sendo desenvolvido, sendo adaptado às operações de e-commerce que estavam começando, né, naquele momento. Então foi uma vivência muito bacana. E estar no suporte, você acaba tendo que conhecer um pouquinho de tudo. O cliente, né? Você tem que conhecer do cliente e saber como que ele vai conseguir utilizar aquele sistema para adaptar o negócio dele. Então, eu tinha que entender de fiscal, de financeiro, eu tinha que entender de cadastro, de comercial, de preço, de estoque. E aí, eu comecei a ter uma visão de como uma empresa funcionava. Eu não imaginava que um varejo funcionava daquela forma, que tinha visão tantas geral áreas de envolvidas. negócio, né? Eu tinha Mas que você me sabe envolver em que tudo. ninguém imagina a função de um gerente de e-commerce? A gente tem interação com todas as áreas. Todas. Toda. É Não um tem. enriquecimento holístico mesmo, assim, você tem essa vivência com todas as áreas. Embora você não vá ser especialista em todas elas, o conhecimento é necessário, você precisa ter essa imersão com o assunto, e claro que vão ter alguns que você vai se familiarizar mais, outros menos, mas é sempre importante conhecer um pouco de tudo, entender como essas áreas se conectam. E essa vivência com o RP, ela me enriqueceu muito profissionalmente. Foi a grande escola, e eu digo até que foi a minha grande faculdade.
faculdade, porque ciência da computação e sistemas de informação, que também é outra graduação que eu fiz, foram muito, muito focado para você tem que ter um diploma, você tem que ter ali, tem que formalizar ali a sua escolha, né, como profissão. Mas quem realmente me fez aprender e viver é a operação de e-commerce, é você estar ali dentro. E quando eu estava ali na posição de analista de suporte, eu tive grandes oportunidades de visitar operações. Então, eu participei de projetos ali no início de Netshoes, Eu ia te perguntar isso, quais eram as marcas? Que ano que Sim. foi? De novo, né, data, gente? 2007, Caramba! Faz mais tempo. No comecinho, então, eram operações, assim, bem iniciantes, né? E que foram grandes aprendizados de você ir ali na empresa e entender como que aquela empresa vai buscar uma solução de tecnologia para adaptar e melhorar os processos internos dela. Então, ali já comecei a minha veia de gostar de processo, de gostar de entender como as coisas funcionam. Eu sempre fui muito curiosa, então eu sempre quis entender por quê, para quê, né? Aquela investigação que eu sempre buscava fazer quando eu ia ali numa empresa, entrevistar os stakeholders, as pessoas ali envolvidas. Então, isso foi muito enriquecedor para mim. E dentro dessa empresa, da KPL, que foi a minha grande escola e que tenho mentores e sou grata até hoje, Anderson e Fabiana, que são os criadores ali do Abacus, são meus grandes mentores de vida e que sou muito grata na vida por eles, porque eles me apresentaram um universo que eu nunca imaginei. E ali, de analista de suporte, eu fui para gerente de projeto. Então, eu caí também na área de projeto. E lá eu tive a oportunidade de me especializar mais. Então, eu busquei ali uma especialização em gestão de projeto. Eu não fazia ideia do que era um cronograma, como que eu configurava isso, como que Na verdade, é o que hoje fala de metodologia ágeis. Exato, mas Já lá é atrás... o que a gente aprendeu lá atrás. Exato, a gente tinha que buscar como eu organizo isso? Tá, uma empresa foi lá e comprou um RP, e aí? O que ela faz a partir daí, né? Então, essa responsabilidade foi um grande desafio que eu recebi e que eu consegui superar e também me ajudar muito profissionalmente. E como gerente de projetos, eu participei da implantação desse RP em várias operações, então tive a oportunidade de vivenciar projetos do zero, que não tinha imersão nenhuma no digital, e que com o RP conseguiu colocar isso para funcionar, ou operações que já rodavam, mas que não tinham uma estrutura profissional ali e fiscalmente correta, né? Então buscava o RP ali para profissionalizar o negócio, né? E aí essa imersão nas empresas e essa vivência aconteceu por 6 anos da minha vida. Então, essa vivência nas operações foi o que realmente me trouxe a oportunidade de ver, desde que um produto é comprado, se for importado, toda a parte de importação desse produto para o Brasil, de nacionalização, como de produção em indústrias que eu tive a oportunidade de estar e ver o produto sendo ali acabado e colocado para ser comercializado, e depois entender todas as fases de como isso acontece, né? Então, estive em operações de diferentes segmentos, e aí foi como essa paixão de e-commerce me acendeu, porque você pensa que você pode realmente vender de tudo e usar das melhores práticas que o mercado oferece de tecnologia para você tocar qualquer tipo de operação. Então, sim, e-commerce hoje ele é flexível a diferentes segmentos. Eu acho que é um grande diferencial do canal, que muitas vezes algum outro canal pode não casar com algum tipo de segmento, né? Então, não é todo segmento que tem uma loja física, por exemplo, que faz sentido ter uma loja física. Já no e-commerce, eu vejo que essa abrangência é muito maior. Embora seja um produto técnico ou um produto que vai ser feito sob demanda, você consegue contar Ou com até só e-commerce B2B mesmo, né? Ou só B2B, você consegue ter isso também, né? Então, a abrangência é muito maior. E essa vivência, ela me permitiu também viajar pelo Brasil inteiro. Era uma coisa que eu nunca imaginei. Então, essa visita, essa vivência nas operações foi muito legal. Então, profissionalmente, eu consegui conquistar e conhecer outros lugares fora da minha casinha. Eu sou da zona leste de São Paulo, então é quase uma outra cidade ali dentro de São Paulo, né? E ver eu ali conseguindo passar barreiras ali, fronteiras, de conhecer outros lugares, outras culturas, outras pessoas. Isso foi muito bacana para minha vida profissional. E eu fiquei por alguns tempos, por 6 anos, né, nessa posição, e grande parte dela como gerente de projetos. E aí, um dos clientes dessa empresa, na época, ele me falou: Isa, tô precisando de uma pessoa aqui para cuidar do meu e-commerce. E você conhece tudo aqui que eu preciso. Você nunca fez, mas você conhece aqui. Você tem interesse? E na época, eu
muito feliz, muito grata ali a tudo que eu vivi na KPL. Eu tinha uma questão da distância, né? Locomoção, porque a KPL na época funcionava em Alphaville e eu morava na Zona Leste. Então eu já fiz esse trajeto de todas as formas. Quem mora em São Paulo saiba que já conhece, mas quem não mora é uma grande época, né? home office, né? Então eu já fui de fretado, de transporte público, de carro, e aí depois eu fui para essa frente de viajar muito, então eu vivi em aeroporto, e era uma transição assim de todos os meios de transporte. E aí eu confesso que eu comecei a ter uma preocupação de falar, cara, eu preciso desacelerar um pouco, eu preciso estar mais perto de casa, preciso vivenciar mais a minha casa, a minha família. E aí, esse convite que eu recebi era na região do Brás, em São Paulo, que é praticamente uma zona leste, muito mais perto. Era de moda? De moda. Então, foi uma imersão muito bacana, porque também nessa operação foi a minha primeira oportunidade como gerente de projetos. E o bacana é que na KPL eu também tive a minha primeira oportunidade de liderança. Porque eu nunca havia sido líder antes, né? E gerenciar projetos, muitas vezes, não é só projetos, né? Então, eu tinha equipe também que me dava suporte para realizar esses projetos e fazer eles acontecerem. E quando você é gerente de projetos, você não lidera só o seu time, né? Mas você lidera outras áreas também, né? Outras pessoas, né? Você faz a gestão relação inteira, das pessoas. Cobrar todo mundo, você tem que saber como, né, interagir com todo mundo. E minha primeira posição, quando eu assumi essa cadeira, eu tinha 21 anos. Caramba. Jovem. Então, eu não sabia o que era se relacionar com pessoas, o que eu tinha que ter como responsabilidade como uma líder. Eu não me imaginava dessa forma. E foi uma oportunidade, um desafio que superado e que deu muito fit com o meu perfil que nem eu conhecia, nem eu sabia que eu tinha essa capacidade. E eu acho que isso que me levou para outras posições de gestão, né? Então, você acha que nesse comecinho, desculpa eu Imagina. Cintia, mas eu fiquei curiosa, porque você acha que nesse comecinho, ainda mais você como gerente de projetos, você estava se especializando em projetos, em processos. Sim. Você era uma líder, assim, mais processual? Ou você já tinha alguns soft skills que você já sentia ali de liderança? Assim? Totalmente processo, gente. né? Engraçado, porque eu sinto você super boa de comunicação e oratória. Parece que nasceu assim. Não. Acho que ainda mais no comecinho de carreira, né? E, tipo, já num ambiente muito de processo, de organizar as coisas, extremamente ali racional, fechada na caixinha. Caramba, porque é o perfil da tecnologia, Sim, geralmente. É o E perfil. de Eu projetos. tava nesse perfil, né? Tava imersa nesse perfil. Uhum. Então, lidar com pessoas, lidar com comportamento humano, nunca tinha sido uma preocupação. A minha preocupação naquele momento era fazer acontecer ali o que era o objetivo no quadradinho, né? Então, eu não tinha essa talvez, visão, né? E nem preocupação, né? Eu não imaginava que tinha essa necessidade de cuidar de pessoas, de se relacionar com pessoas, né? Então, foi um desafio enorme. E que, olhando para trás, eu vejo o quanto você evoluiu, né? o quanto é importante isso, né? E você aprendeu com outro líder ali que te inspirou? Ou você foi buscar informação? Com certeza, os líderes que eu tive na KPL foram grandes mentores, né? Legal, eu citei aí os fundadores da empresa, que são meus mentores, mas com certeza eu tive outros lá que foram muito importantes, que me espelharam ali bastante. Eu sou um tipo de pessoa que eu busco sempre uma liderança que seja um espelho de valores, de postura. Humana. Então, eu tive dentro dessa empresa e foi muito bacana. E saí de lá com o coração apertado, porque realmente foi a minha primeira imersão na área de tecnologia e eu estava amando aquele universo. Mas ser convidada a gerenciar um e-commerce foi muito bacana, porque eu pulei o balcão, né? Eu vendi um serviço e agora eu vou consumir esse serviço, porque essa empresa tinha esse RP, né? E nessa empresa eu caí ali no meio do Brás, meio de universo totalmente diferente também em São Paulo, segmento de moda fortíssimo, trabalhar com árabes, que é a minha primeira experiência ali, também, né? Foi no Brás, em moda. É muito gostoso, diferente. É muito bacana, muito diferente, e foi uma experiência incrível, assim. E lá eu tive que começar a construir a equipe do zero,
construí a operação do zero. Eu sabia como deveria funcionar, mas e como eu vou fazer? Eu sabia o que precisava, mas e o como? Como que foi esse freio na barriga, Isa? Foi Porque eu falo enorme, assim, né? eu vejo que você sempre foi, você gostava de ser desafiada, né? Sim. Então sempre se desafiando. Sim. E você sempre foi muito obstinada de querer crescer, de Sim. querer se desenvolver, né? Então eu acho que sempre quando a gente dá um passo assim, nunca a gente vai para uma outra cadeira e para uma cadeira maior ou para assumir um desafio sabendo tudo, né? A gente sempre tem muitas Impossível. coisas que a gente não sabe. Eu me Então, sentia como que muito foi isso assim para despreparada. você? É, isso que eu ia falar. Eu me sentia Você muito foi com despreparada. medo? Fui, mas Mas a gente assim, foi com medo mesmo, Faz né? de conta que eu tô ótima, né? Plena aqui. É, Mas todo eu mundo. acredito que essa confiança da pessoa que apostou a fazer esse convite comigo também me Deu essa me deu esse segurança. suporte, Não, essa não é sorte, né, gente? Não, eu tinha um Às vezes a gente histórico- não vê que tá preparado e a outra pessoa tá Sim, eu enxergando tinha um já. histórico de relacionamento com essa pessoa, então ele se sentiu confortável e me passou esse conforto, e ele sabia ali que eu não tinha experiência nessa cadeira, né, mas colocou essa posição ali pra mim e foi muito bacana, porque aí eu me vi no desafio ali, né, como que é, o que eu faço? E isso tinha eu e mais uma pessoa que já estava na empresa, né, Aham. e aí eu tive que começar do zero, entrar ali, entender o sistema que eu usar, entender a operação. Nessa época o CD ficava em Cariacica, no Espírito Santo, e a operação rodava no Brás. Então eu tive que ir para lá, entender o CD, aí eu fui conhecer o que era um WMS, o que era uma organização ali de produtos por curva ABC. O que era um O saque? que era um saque, o que era um envelope de segurança. Eu não fazia ideia do Uma que era logística isso. reversa. Uma logística reversa. Eu falei, gente, o que é isso? E foi muito bacana, porque lá eu realmente construí tudo do zero. E não foi sozinha, foi com o apoio de todas as pessoas que já estavam lá, mas foi também enfiando as caras, porque é como eu tava falando essa frase que tem muito fit com, eu acho que tudo que eu já vivi, o que eu continuo vivendo, né? Fome não se mata lendo o cardápio. Então a gente precisa, ao invés de só seguir a teoria, de estudar, é colocar na prática. Acho que a prática é a melhor escola que a gente pode ter para absorver um conhecimento. E você foi pra prática, foi passando ali em todas as áreas. Eu fui embalar produto, eu fui entender como que era a dimensão de caixa, o que a gente tinha que usar de produto para embalar um pedido e saber que ele vai estar seguro no É isso que eu ia falar, transporte. tipo de caixa. Tipo de caixa, tamanho de caixa. Então, eu fiz uma imersão muito grande na operação, de etiquetar produto, de endereçar produto, como era moda. Então, tinha o processo de passar o produto, de dobrar. Marketing também, né? Foto, Tudo. qualidade. E eu vou dizer pra vocês, eu nunca tinha feito nada disso na massa, mão na massa. Então, eu tive que colocar, porque eu vejo que desde esse momento que eu estive nessa posição, e eu trago isso até hoje para minha liderança, a melhor forma de liderar é você tendo conhecimento do que você está liderando. Então, liderar pessoas, liderar uma área, é uma habilidade que você pode desenvolver, que você consegue desenvolver, mas ter conhecimento do que você está fazendo, por que você está fazendo, você não vai ser o melhor de todos, você não vai ser o especialista em tudo, mas você vai colocar pessoas ali capazes de fazer isso, e você vai ter conhecimento para poder ter um discernimento de falar, olha, a pessoa está fazendo bem, fazendo mal, ou está num tempo hábil, não está, né? Então, eu ter a oportunidade de estar ali, de vivenciar desde os primeiros pedidos de uma operação, fazendo todo o processo operacional, o processo gerencial e o processo de pós-venda, que é ali voltado para o saque, me permitiu a ter uma calibração melhor de como eu ia ter uma cobrança de uma atividade de alguém da minha equipe, né? Então, como que eu vou cobrar, eu vou esperar um resultado se eu não faço ideia de como funciona? Essa base é muito importante hoje, né? Muito. Super, né? E eu vejo assim que no mercado de e-commerce a gente vê você, né, Ju? A gente tá comentando no nosso podcast aí sobre isso, que a gente teve essa experiência. Eu acho que os gestores que vieram há mais tempo, né, que a gente acompanhou essa transição, esse crescimento do e-commerce, muitos construíram operações de e-commerce, construíram negócio. A gente teve que aprender batendo muita cabeça, construindo as soluções. Eu falo que os principais RPs, plataformas, foram construídos com a ajuda dos gestores. É lógico. E aprendendo muito. Então eu falo, nossa, o quanto Tenho a gente dúvida. ajudou todo mundo, né, pra caramba. Sim. Mas hoje já tem muitas soluções, já tem Tá muitas... tudo mais pronto, muita né? operação Coisa de já prateleira pronta. ali, né? E aí tem muitos gestores novos assumindo o e-commerce
e que não tiveram essa vivência, né? De ter que, às vezes, ser o cara da logística, ser o cara Do saque, que vai do atender o saque, cliente, tem que fazer vai tudo receber isso. uma reclamação. Ou também, às vezes, você vai ter no teu time aquela geração mais nova, né? Geração Z, que não imagina que você, hoje, pra estar sentada lá na cadeira de gerente numa indústria, você já passou por tudo isso. Sim, acha que a gente já Em caiu todas ali as naquela áreas. linha, ali. né? E Mas como não. que você vê, tipo, igual esses gestores novos, assim, que estão assumindo as operações de e-commerce, às vezes tem oportunidade dentro da empresa, inclusive, são bons líderes e tal, mas que não conhecem, assim, né? Igual a gente teve super embrionário, assim, de construir um negócio. O que você acha? Tipo assim, você acha que eles também têm que entender um pouco mais, tipo, fazer uma imersão em todas as áreas, ou contratar muito bem especialistas daquelas áreas? Como que você vê isso hoje, assim? Eu Acho que vejo são que é um formas de liderança conjunto, diferentes, né? mas é um vislumbre achar que você vai conseguir fazer uma boa gestão sem ter conhecimento da operação. Uhum. Você Técnico, pode né? ter os profissionais melhores possíveis, isso é um grande ponto importante, é uma base, sempre ter pessoas melhores que você, especialistas ali em tudo, porque é impossível abraçar tudo e conhecer de tudo sendo especialista, né? Você pode conhecer, mas não ser a pessoa especialista de tudo, então ter especialistas é muito importante, mas também ter acredito que até uma empatia de fazer parte dali do dia a dia, de sim descer ali num centro de distribuição, ver como isso está sendo armazenado, o que está acontecendo, falar com o cliente. Eu vejo que hoje o cliente de um e-commerce é uma voz das mais importantes, que geram ali o coração da empresa. Uhum. Então, escutar o freguês é muito importante. E a- Então, eu tive a oportunidade de atender clientes ali muitas vezes, e isso acho que é um melhor destino que você consegue colocando para a operação. Você recebe o feedback de algo que muitas vezes o líder vai olhar, ele vai lá na operação, ele vai ver, tá funcionando tudo certo, tá mandando pedido, tá entregando, tá. Mas o que o cliente tá achando disso? E eu acho uma coisa super importante que eu sempre faço é fazer cliente oculto no próprio e-commerce que você está liderando. Entrar em contato no saque, comprar de toda a verdade com outro operação. nome e Exato. testar. Gerentes Sim. comerciais sempre É. fazem loja física, É. né? Por que não fazer também no Sim. online, né? É muito importante, inclusive nessa empresa recente que eu fiz E nos isso, concorrentes foi muito também. concorrente. É super bom. Eu tenho uma rotina, gente. É, pra Concorrente ser- tem que fazer é. sempre. Eu acredito, é importante para entender ali os diferenciais, Oportunidades, Aham. ameaças, várias, exato. é. Uma análise SWOT ali de como que tá o negócio, né? Bem É importante. ótimo. Mas eu vejo que essa vivência ali que eu tive de liderança, de desafio de estar ali no começo, de criar uma operação do zero, ela foi muito importante para mim, com certeza, mas para as pessoas que estavam comigo também. E ali eu comecei a ter um viés de, poxa, olha o que eu posso ajudar as pessoas que estão ao meu lado. Eu posso ajudar elas a desenvolverem profissionalmente, eu posso criar oportunidades de trabalho. Então, eu comecei a ver um valor muito maior do que simplesmente o meu trabalho. Então, o peso ali, ele é muito maior numa posição de liderança. E você pode, sim, se desenvolver um líder, formar um líder, mas você tem que querer ser líder. Eu acho que o mais importante é você ter essa vontade. Infelizmente ou felizmente, existem pessoas e pessoas. Então, tem gente que vai falar, não, realmente eu não gosto. E tá tudo bem, porque é perfil. Tem gente que gosta ali de estar numa zona confortável, de apertar o seu botão, de estar ali, tudo bem. E precisa dessas pessoas também, né? Então, precisa ter esses perfis. E aí, eu acho que tem esse viés que talvez já nasce ali de um perfil que pode estar escondido e você vai descobrindo, mas que também, quem quer realmente isso consegue desenvolver e consegue trabalhar com esse foco, né? Com certeza. Eu tava conversando com uma amiga semana passada e ela tava falando comigo, porque eu falo tanto que eu gosto de liderança e ela assistiu, inclusive, o primeiro podcast nosso, e ela falando, nossa, Pri, e agora? Agora eu tô fazendo uma transição também para uma outra casa e tal, com o time, e ela falou, ai, é tão difícil ser líder e tal, já tive uma experiência, não quero mais. Hoje eu trabalho sozinha, tudo eu bem. entrego, pra mim tá ótimo, gerir pessoas, pra mim é super difícil, tem a parte administrativa de ser Tem. líder também. Tem a parte super emocional, difícil né? Ajudar as pessoas a estarem motivadas, animadas, pensar em carreira. Ela falou assim, não é pra mim mesmo. Então tem muito isso mesmo, Sim, assim, né? De você tem que gostar disso, né? Com pra certeza. ser líder, né? Tem que gostar, tem que querer, tem que estar feliz acima de tudo numa posição dessa. É um desafio, não que outras profissões não sejam desafiadoras,
Mas quando você escolhe ser líder, você tem que entender que o Aí peso... você falou, desafio. Desde o começo, tudo que você contou, ela é uma pessoa que gosta muito de desafio. Super. Exato. Você concorda que a cadeira de liderança é um desafio Constante. pra pessoa? Constante. E Constante, muita né? gente, de repente, não quer estar nessa cadeira porque não gosta do desafio. Não gosta de sair da zona de conforto. Sim, Tem medo. sim. Eu vejo muito isso, acho que é um desafio diário. E por mais que você tenha anos de trajetória, sempre vai ter esse desafio. E eu acredito que ele é o que move o negócio, né? Tem uma pergunta que eu costumo fazer para candidatos quando eu estou em processo seletivo, que eu sempre costumo perguntar para... Eu já imagino a resposta, né? Eu sei o que eu quero de resposta, mas para ver como a pessoa lida ali com aquele momento, quando você realmente fala disso, né? Eu falo, trabalhar sob pressão, te motiva ou te desafia? Né? Porque é uma questão que é um desafio, mas ele também precisa ser saudável. Porque Claro. se ele não te motivar, ele pode te derrubar. Por mais que você queira muito, que você se prepare para isso, se ele não te motivar também, esse desafio ele é inválido, né? Ele se perde e acaba sendo uma frustração. E é difícil, porque a gente trabalha com vendas, né? Não tem como não ter pressão. Pressão, é pressão. Não pode ter opressão, aquilo que a gente falou, É né? diferente, a gente falou sobre isso, né? É diferente de pressão e opressão, Sim. né? Então, é que nem você falou, ter um ambiente saudável ali, mas a pressão é bom, né? Que ela empurra Ela a gente, empurra pra ela frente, impulsiona tem que- a gente, né? Sim, eu Tem que ter particularmente pouco. eu sim gosto disso É uma e pressão vejo saudável. que me motiva, né? Eu gosto desse dinamismo ali que a operação de e-commerce traz, né? Então, essa vivência ela é muito rica pra gente. E aproveitando que você falou aí de time, o que você olha, então, mais quando você vai contratar pra fazer parte do teu time? Olha, eu vou dar uma continuidade aqui na minha trajetória para responder essa sua pergunta, Tá. Ju. Então vai. Ótimo. Quando eu estava nessa posição aí, trabalhando como gerente de e-commerce de uma marca de moda no Brás, eu recebi um convite Hum. de um amigo que era formado ali na mesma faculdade que eu. E ele falou, Isa, tenho aqui uma oportunidade para ser tutor de tecnologia na faculdade Unip, na época. E aí eu falei, tutor? O que tutor faz? Tutor não é que cuida de criança, não é aquele que ajuda as pessoas. Não, Isa, tutor na universidade, quando você faz o EAD, porque na minha época não tinha o EAD também, né? Quando você faz o EAD, as pessoas têm lá um fórum que elas perguntam, e aí você, como tutor, responde essas perguntas. E aí precisa de alguém que seja formado na área de tecnologia para dar esse suporte ao professor. O professor, ele grava as aulas, ele passa o conteúdo, mas quem responde os alunos é um tutor. E tem uma posição aqui na área de tecnologia. E aí eu falei, não, imagina, não tenho tempo, não quero isso, não me vejo nisso. Ele falou, então, é uma boa oportunidade financeira. Ah, daí você... Opa, Brilha os olhos da Isa, né? ser Epa. tutora. É o help da plataforma, né? Exato. Eu falei, nossa, É que o sangue interessante. nordestino ali, chama mais, fala Vamos, mais gente, alto. Vamos ali. E aí eu falei, opa, então vamos conversar um pouco mais, vamos lá. E aí ele me apresentou para essa posição e a pessoa que estava fazendo essa seleção falou, eu acho que eu tenho uma oportunidade maior para você. Eu tenho um formato de tutoria que ela é semipresencial na Universidade Anhembi Morumbi. E aí eu falei, mas como que é? Ó, você vai responder online, mas você também vai estar presencial em alguns encontros com os alunos dessas turmas. Eu falei, opa, vamos lá então. Mais um desafio, mais uma curiosidade, vamos embora. E aí eu comecei o viés na linha de docência. Então eu nunca me imaginei numa universidade, nunca numa posição. E eu me vi ali jovem, numa sala com pessoas de faixa etárias diferentes, desde alunos ali com uma imersão, que estava ali com seus 17, 18 anos, como pessoas muito mais velhas que eu, que tinham ali a vontade de ter uma outra formação, ou estavam buscando uma formação naquele momento, e eu responsável por isso. Eu falei, caramba, que peso, que loucura. E quando eu lembro do primeiro dia que eu tive, assim, presencialmente com aquelas pessoas, eu pensei, eu já estive numa sala de reunião, eu já estive com pessoas que eu não conhecia, de diferentes faixas etárias, e eu busquei fazer uma analogia. E eu sei do assunto que eu vou falar, então eu vou pensar que aqui é uma sala de reunião. E eu tô aqui conversando com as pessoas. E rolou, e foi incrível. E na hora que eu dei aquela aula, eu pensei, caramba, não é que é legal isso daqui mesmo? E as pessoas saindo, olha, Você obrigada, descobriu. prazer, aprendi com você. Eu falei, poxa, que legal. Esse feedback rápido ali. Aham. Falei, caramba, que bacana isso. E aí eu comecei
a minha linha docência na Embi Morumbi, e já fazem mais de 12 anos que eu sou professora na área de tecnologia. Olha só. E aí esse viés ele foi se passando, aí hoje eu sou professora na Faculdade Impacta Tecnologia, dou aula de modelagem de processos de negócio, de engenharia de software e engenharia de requisitos. São engenharias e modelagens voltadas para negócio. Então, eu me vi lá, aquela vivência lá da KPL, que eu entendia de um software para fazer as pessoas usarem dentro de um negócio, entendendo do negócio, eu transformei isso em aulas que eu leciono hoje e compartilho. Então, acaba que tudo se conecta de alguma forma. Que incrível. Então, quando eu me vi nessa frente ali, eu falei, opa, eu posso estar nessa posição, eu posso me desenvolver e lidar com pessoas, né? Então, quando eu comecei a olhar para essa frente, falei, poxa, eu consigo aqui trabalhar desenvolvimento de pessoas. Então, a partir daí, eu vi que a minha responsabilidade era cruzada, tanto com alunos, que eu estava ajudando uma formação, como profissionais que eu tinha na minha equipe, que eu tinha essa responsabilidade, né? E aí, eu comecei a ter essa visão, essa necessidade de preciso olhar para pessoas, preciso entender de pessoas, preciso entender mais o comportamento humano. E aí veio aquela preocupação que lá atrás, na primeira posição de liderança, eu falava, não, isso não é importante, tem que entregar um resultado aqui. Não, tem pessoas que fazem esse resultado acontecer. E o líder entrega resultado através de pessoas, Sim, né? um líder não entrega nada sozinho. Nada sozinho, É vislumbre achar que você é responsável único por um resultado, né? Aí, claro, tem questões de ego inflado, de outros perfis de profissionais que acabam deixando o ego passar pela frente, né? Mas uma pessoa que ela tem o conhecimento do que realmente é estar numa posição de liderança, ela vai olhar para entender que o seu resultado depende de outras pessoas. Isso. E aí é mais um desafio, a palavra que a gente está repetindo bastante Senão aqui. você também vira um líder operacional, Sim, né? E aí você nunca vai ser um executivo, né? não. Então, assim, você tem que ter essa cabeça que você vai entregar através dessas Você tem que estar pessoas, ciente né? que E você entender precisa de pessoas para o seu resultado. É. E aí que tá o desafio de você assumir essa responsabilidade. Você falar, não depende só de mim, É. né? Mas o que eu faço para essas pessoas trazerem esse resultado depende. Então, é um processo muito horizontal. Eu sei que existem hierarquias pelas empresas, mas eu acredito que é muito mais funcional uma liderança horizontal, que as pessoas se complementam. Se não souber delegar, não é líder, né? Não. Eu Não é. também acredito muito nessa pluralidade, tudo se complementando, né? Sim. Mas assim, até a pergunta da Ju, tem alguma coisa específica que você procura quando você tá... claro que assim, né? Dependendo do cargo e tal, tem as questões técnicas. Mas tem alguns skills, algumas coisas que para você, assim, é muito importante Sim. pra trabalhar Quando eu com comecei você. a olhar para essa parte de necessidade de entender o comportamento humano, de entender pessoas, eu vi que era um dos pilares muito importantes para a contratação. Que a parte técnica a gente comprova com um certificado, com um diploma. Dar um curso, A gente né? vê um uma curso. E a pessoa não vem pronta, né? Alguma coisa Bem, você vai ter que alguma ajustar. coisa vai desenvolver, ali vai aprender no dia a dia, tá tudo bem. Então a parte técnica eu considerava um pouco mais fácil para contratar. Agora, quando a gente vai para esse viés de perfil comportamental, Uhum. ele é um caminho que você precisa ter muita cautela na hora de avaliar, na hora de escolher, né? Porque você está escolhendo alguém ali que é uma aposta mútua, né? A pessoa Total. apostando na empresa e você apostando nela. Então, eu comecei a olhar perfis muito mais pelo lado comportamental. Porque, visando que a gente passa a maior parte do nosso dia dentro de um ambiente corporativo, convivendo com pessoas que não é da nossa família, que não é do nosso convívio, e você ter que ter uma busca por um ambiente saudável, eu acredito que o comportamento, ele dita muito essa saúde do ambiente. Então, embora a pessoa pode ser extremamente capaz tecnicamente, se ela não tiver um bom comportamento, ela não consegue fazer uma entrada nesse time de forma positiva. Acaba sendo ali um problema que eu posso levar para a área se eu olhar só para esse viés técnico. Então, eu passei a olhar questões comportamentais provocando situações que podem acontecer no dia a dia, entendendo como as pessoas reagem com isso. Então, entendendo ali situações, uma analogia com saque. É um teste que eu costumo fazer bastante em processo seletivo. Se um cliente te liga, trazendo... Nossa, você sabe que eu até, bom, na minha última passagem eu não fiz, mas até antes eu sempre fazia uma provinha Sim. com umas 5 perguntas sobre saque.
Porque eu que queria você faria. entender Sim. a resposta dela e a importância que ela dava pro Exato, cliente. pode ser qualquer posição do e-commerce. É. Mas você coloca ali, porque, como eu estava falando, eu vejo o cliente A forma como- o coração do negócio, que E, nós, vai e ditar você vê, com o e você vê negócio. também, assim, a forma como ela organiza as ideias, a importância que Sim, dá. É como muito que dá, bacana o isso. cuidado que vai ter ali com o cliente, Super porque legal. no fim é ele que vai mover o negócio. Total. Então, eu costumo aplicar esses testes de comportamento com o ambiente de trabalho. Então, o que você faria nessa situação? Ou se algum par seu tiver uma dificuldade e precisar do seu apoio, como você vai agir? Então, eu levo situações que acontecem no dia a dia, tanto para prestar o serviço ali a um cliente final, como de comportamento com os pares, para ver como que a pessoa traz isso, né? Uhum. E uma pergunta também que eu costumo fazer nos meus processos seletivos é: qual foi o seu pior dia de trabalho e o seu melhor dia de trabalho? Porque ali a pessoa traz também uma reflexão do que é ruim e bom para ela, para eu conseguir entender qual é o comportamento dela, se cabe ali na minha equipe ou não, né? Então, essas perguntas eu vejo que elas são bem estratégicas para apoiar a visão desse lado comportamental. É claro que Ótimo. equipes de RH aplicam testes, eu acho que é super importante também, tem que ter, de olhar outros fatores comportamentais, Desde né? ética. Mas é importante Sim. a gente ver se tem fit com Sim. a afinidade, O que você né? faria, Aquilo. né? Porque é uma aposta, então não tem Aham. como você saber antes como a pessoa vai agir. Então eu busco fazer essa analogia, fazer esse ensaio ali e ver como que a pessoa se comportaria. E eu já tive boas escolhas ou de falar realmente não serve, porque eu identifiquei questões que saía ali do universo que estava de uma determinada equipe, né? De, olha, aqui essa equipe pode dar problema ali, ou esse perfil não cabe aqui. Então, essa preocupação de olhar o comportamental, ela para mim é essencial quando eu vou trazer pessoas para minha equipe, para escolher estar ali no ambiente, porque eu vejo que a saúde do ambiente é uma responsabilidade de todos, mas o líder, ele tem um peso maior de fazer com que esse ambiente se mantenha saudável. Aham. né? O líder que dá aquela segurança ali, que orquestra Sim. o negócio, né? Sim, com Ô, certeza. Isa, e você, assim, às vezes a gente contrata, muitas vezes você entra numa operação até para contratar muita gente, mas você recentemente fez uma mudança aí de empresa e você entrou numa operação que já tinham pessoas contratadas, né? E eu acho que é um super desafio de líder também, você chegar e já ter as pessoas ali, né? E fica até aquela insegurança do time, né? E aí, vai vir um líder novo, gestão, ele vai trazer alguém. Como que é esse onboarding para você, assim, quando você entra numa operação, você conversa com cada um, o que você usa, assim, na prática mesmo? Sim, eu vou te dizer que das oportunidades que eu passei, essa do Brás, e depois eu tive a oportunidade de ir para outras empresas de full commerce, que também é uma prestação de serviço, mas voltada para a gestão de e-commerce, eu sempre peguei operações, na maioria das vezes, do zero. Então, a gente tinha aquela preocupação de formar time, de preparar a operação, ou as Aí que é mais estavam fácil, andando, né? Bem mais fácil. elas têm um prestador de Porque você serviço. já recruta com Sim. os teus skills ali, com o que Exato, você te exato. completa. Cada um na caixinha ali, perfeita, né? E aí, essa oportunidade que eu tô agora e a cadeira que eu tava anterior a essa, era um time já andando, era um time já funcionando e eu entrei ali no meio, né? Então, foi uma oportunidade incrível de entrar num time dessa forma, porque eu tive que me preparar muito antes, mentalmente, para estar Foi ali mais um equilibrada. desafio, né? Mais um. E também de... Como que vai ser minha abordagem? Essa questão eu tive Isso. antes Acho que de estar todo lá, líder né? tem essa Uhum. dúvida, por isso O que que eu eu te vou perguntei. fazer? Qual vai ser meu passo? O que eu espero? Por onde eu vou começar? E nessas duas oportunidades que eu tive de entrar numa equipe já funcionando, eu busquei fazer um roteiro do que eu esperava. Então, eu criei ali um roteiro, primeiro, de entrevista com as pessoas que estavam comigo, para ouvi-las. Eu acredito que um líder, quando entra numa equipe em andamento, o melhor que ele pode fazer é ouvir. É conversar, é escutar, observar, porque se existe uma postura de chegar chegando, de dar uma atropelada, eu acho que já começa a criar um bloqueio ali de relacionamento com as pessoas, né? Então, eu vejo que chegar ali um pouquinho mais de mansinho, observando e entendendo mais uma vez o comportamento das pessoas, né? Como eu não entrevistei aquelas pessoas ali para serem contratadas, eu preciso buscar alguma forma de entrevistar, mas nas entrelinhas ali, né? Então, eu fiz um roteiro ali de entrevistar todas as pessoas, depois de entender a operação como ela estava, tanto a nível sistêmico como operacional, entender os resultados que aquela operação já tinha, e aí, alinhando com diretoria, com os líderes, com a expectativa da empresa, qual é o meu plano. Né? Então, esse roteiro, ele me ajudou muito a entrar nessas empresas e fazer isso acontecer
já com uma visão de curto, médio e longo prazo, e com a grande preocupação e necessidade de ganhar aquela equipe de certa forma, né? Para entender que o meu papel ali era um papel de suporte, era um papel de fazer com que as coisas acontecessem da melhor forma e que quem toca a operação são eles. Então, eu lembro que no primeiro dia eu falei, gente, a operação tá rodando, a operação são vocês. Eu tô chegando aqui para somar, tô chegando aqui para entender como eu posso ajudar. Então, eu quero apenas ouvir, né? E essa entrevista com as pessoas que já estão, ela é muito bacana, porque nessas oportunidades que eu tive, eu escutei de tudo. Desde lamentações pessoais, lamentações profissionais, como eu espero isso, eu espero aquilo, ou tal coisa não tá funcionando, já me prometeram aquilo, me prometeram isso, né? E aí você vem nesse desafio, tá, prometeram, mas e aí? Eu tô chegando agora, né? Então, E acho que ninguém entra numa operação pensando em sei lá, trocar todo mundo, desligar. Não, né? A ideia é a gente aproveitar ao máximo. Pois eu vou te dizer que das 2 operações que eu passei, as indicações das lideranças das minhas lideranças foram, você tem carta branca aí pra trocar o time inteiro, pra mudar o time inteiro. Eu já passei por uma operação que, quando me contrataram, falaram exatamente isso. Olha, eu acho que tem que mudar tudo, mas dá uma olhada. Dá uma olhada. Né? E aí eu lembro que ele falou, vamos conversar daqui 1 mês. Quero 1 mês, você só... Eu fiquei 1 mês de boca fechada. Não falava nada. Tipo, só observando, só anotando, só vendo o comportamento. É essencial para você chegar ali num ambiente e conseguir ter uma oportunidade de se relacionar melhor com as pessoas. É você ouvir antes de tudo, né? E Então, às vezes surpreende, né? Eu também já peguei operação que me falaram, me deram um briefing das pessoas e quando eu conheci, comecei a trabalhar, vi que era totalmente diferente. Pessoas tinha ficavam gente boa, aproveitadas. isso que eu ia falar, gente boa apagada e gente com brilhando que precisava consertar, assim, ajudar ali, né? Tinhas ali para ajustar, eu vou né? dizer que eu tive sim que fazer demissões, tive que fazer contratações, tive que fazer mudanças, e faz parte da liderança. Contratação e demissão, né? Você está falando de processo seletivo, eu acho que é um assunto que os líderes precisam estar preparados e cientes o quanto isso é necessário e o quanto isso precisa ser feito com muita empatia e muito cuidado para os impactos que isso pode ter, né? Então, positivo ali numa contratação, positivo numa demissão, quanto isso vai ajudar. Então, saber que você tem essa responsabilidade na vida das pessoas de dar uma oportunidade ou de mudar o caminho dela de alguma forma, né? Com uma demissão, com um desligamento, né? Eu vi lá no teu LinkedIn um post sobre uns treinamentos que você tá dando na Sabloy e viu alguma coisa de PNL, para quem não sabe, né? Programação Neurolinguística. Conta pra gente o que... Sim. Como que se você usa isso na sua liderança, né? Porque eu acho que hoje a gente fala de pressão e tudo, e a gente vê que a saúde mental, principalmente do brasileiro, né, tá tenso, né, assim, nas empresas corporativas, né? Então, muita gente tendo burnout, a gente vê tantos problemas assim, né? E aí, assim, como o papel, eu acho que o líder é fundamental para isso, né? Para conseguir também orquestrar essa questão da saúde mental do time. E a gente viu isso, me chamou a atenção também. E eu não sei se você usa alguma técnica, alguma coisa, se você puder falar um pouquinho e até dar dicas pra gente, né, Ju, e pro pessoal, acho que é ótimo, assim, como a gente pode Meninas, usar. eu vou dizer pra vocês que, como líder hoje, e como líder em toda essa trajetória que eu tive, eu nunca me senti 100% preparada. Eu acho que sempre tem algo pra gente melhorar, sempre tem algo pra gente evoluir. Eu me sinto preparada para novos desafios, isso eu vou, eu enfio a cara, sabendo, não sabendo, eu vou e faço acontecer. Esse é meu perfil, mas o 100% depende muito do cenário que você tá, com as pessoas que você tá. Então, eu vejo que ele tá sempre distante, né? Você acredita que existe o 100%? Não, acho que ele tem que estar sempre como... Se tá 100%, é alguma coisa tem estranha, alguma não é? Quando alguém fala, mas fulano falou não sei o que de você, nem Jesus agradou a todos, eu não tô querendo agradar. Então, assim, o 100% ele tem que estar ali, pra falar assim, eu posso chegar ali, eu vou estar me direcionando, mas buscar isso e falar, não, agora eu sou a pessoa perfeita, eu sou o melhor. Parece uma linha final, assim, exato. Né? E a gente eu quer ser desafiado, quero ter essa linha final, Pri, eu acho que tem que ser essa muito linha doida, eu acho. final, ela é negativa, e aí eu sempre busquei conhecer mais sobre a área, estudar mais sobre e-commerce, vivenciar as operações, fazer um benchmark com outros gestores, com outras operações. Então, o mercado de full commerce que eu vivi foi muito importante para isso, porque eu tive contato com muitos líderes ali de operações, então essa frente foi muito importante para mim, para poder aprender um pouco, trocar experiências. E nesse meio do caminho,
eu tive também um encontro diferente ali, com um convite de uma imersão em inteligência emocional. E eu nunca tinha ouvido falar dessa palavra, inteligência emocional. Que ano que foi? Porque depois da pandemia a gente ouviu falar muito de inteligência emocional, Foi né? antes da pandemia. Mas foi bem antes. bem antes. Ah, Fazem legal. 7 anos que eu Ah. recebi esse convite. No momento, pessoalmente, eu estava ali, ok, mas profissionalmente eu tinha essa vontade de, e aí, o que eu vou fazer mais? O que eu tenho que fazer mais? E veio esse convite ali de uma imersão em inteligência emocional. Falei, caramba, que assunto interessante, vamos lá. E essa imersão, ela foi muito positiva para mim, muito, pessoalmente e profissionalmente, que eu nem sabia que eu precisava olhar para perspectivas que tinha emocionalmente, que era muito importante. Então foi aí que eu comecei a ter o primeiro contato. Foi uma experiência de desenvolvimento pessoal ali, um treinamento de um final de semana, onde ali eu entendi várias coisas, caíram várias fichas, caíram situações de que respostas, talvez, de por que eu ajo dessa forma, por que eu acho isso dessa forma, porque eu comecei a entender como eu funcionava. Então, o autoconhecimento, ele passou a surgir ali naquele momento, e eu me apaixonei também por essa área. Eu falei, caramba, como assim isso pode acontecer comigo? Como que eu faço as pessoas se descobrirem também, se autoconhecerem? Foi tão positivo para mim, por que eu talvez não possa levar isso para alguém? Uhum. E aí foi quando eu busquei a minha formação. Então, também sou hipnoterapeuta, com formação em inteligência emocional, com ênfase em coach, PNL e hipnose. E essa formação, ela foi totalmente voltada para o profissional. Negócios, Pro né? negócio. E aí as pessoas falavam, não, mas essa formação é para você ser terapeuta, é para você ajudar as pessoas de outra forma. Mas quem disse que o mundo corporativo a gente não ajuda as pessoas, né? A gente também não faz a nossa terapia ali, desenvolvendo, lidando com pessoas. Eu acho que é a maior prática que a gente tem de desenvolvimento humano, né? No mercado corporativo a gente tem inúmeras possibilidades e cenários. Então eu busquei essa formação. E fazem aí quase 8 anos que eu faço parte de um instituto como staff dentro da equipe, onde eu trabalho com o mentor e amigo que eu comentei dessa frase que me move até hoje, Helder Rigoni. É um profissional extremo e excelente, um grande mentor da minha vida e com certeza de várias outras pessoas, que lidera ali, ele é o trainer de imersões de desenvolvimento pessoal, onde são imersões que acontecem em dinâmicas de alto impacto para transformações pessoais ou profissionais, depende do que a pessoa queira. Qualquer pessoa pode fazer. Qualquer pessoa, Legal. e não, independente do assunto que for, não é necessário abrir nada, o que a pessoa quer ou não, o que ela espera ou não. Isso é livre para quem quiser compartilhar. Mas são dinâmicas olhadas para a neurociência, que estuda todo o comportamento humano. E através de diversos fatores, principalmente de linguagem hipnótica, de dinâmicas que trazem a hipnose de um mundo fora de tabus, que é comer maçã, comer cebola como se fosse uma maçã, né? Algumas coisas Porque saindo quando fala em desse- hipnose, quem de repente é leigo assim no assunto, imagina isso, né? Eu não sei se vocês sabem, mas a hipnose era crime até 1991. Caramba. Ela era crime. Assim, devia achar que é bruxaria. É. Coisa assim, E, na né? verdade, é técnica, né? Nenhuma conotação Neurociência. religiosa, é Aham. neurociência, é como o nosso corpo funciona, é como a nossa mente funciona. E tem tudo a ver com vendas, gente. Vendas tem muito a ver com técnica, com E a hipnose abordagem, nada mais né? é do que um estado de consciência alterado. Então, nós entramos em hipnoses diariamente, várias vezes. Quem aqui já chorou com um filme? É. Um comercial de TV? Ou Aham. que tá dirigindo, voltando para casa e não sabe nem que caminho fez, mas chegou. Isso é um estado de verdade. consciência alterado, porque a gente entra, a gente sabe que é uma situação ali, por exemplo, um filme que você chora. Você sabe que é uma situação fictícia, mas aquilo te mexe emocionalmente. Você consegue trabalhar aquela emoção. Então, por que não usar isso para outras ressignificações que você precisa? Então, eu fui olhar para o lado profissional e entender o comportamento humano, entender como a mente funciona, como o corpo funciona, como corpo e mente se conversam. E esse estudo me enriqueceu também muito como líder, como pessoa, e para ajudar as pessoas a ter esse ambiente saudável, usando técnicas que me ajudam no dia a dia. Então, a linguagem hipnótica é uma técnica que eu uso muito. Então, tanto na Dá um escrita... exemplo aí pra Então, gente, isso que eu ia na falar, leitura, trazendo pra Sabloy hoje, que acho que também é legal a gente falar disso, de como que tá esse desafio, é uma empresa B2B, B2C e tal, os seus desafios hoje, aí você conta pra gente como que você usou esse treinamento aí que eu vi. Você usa igual essa linguagem. Conta um pouco hipnótica. conta um pouco do grupo, eu acho, assim, né? Sim. Olha, aqui no Brasil temos 11 marcas que nós detemos da gestão delas. E das 11, 4 delas possuem
imersão no digital. Então, essas 4 eu sou responsável pelas operações B2C, B2B e lojas de funcionários. Elas trabalham ali também frente de marketplaces. Então, atualmente eu tenho 7 lojas virtuais sendo gerenciadas, tanto B2B, B2C e marketplace. Então, são vários canais e várias marcas ali. E eu vejo ali que essa multigestão ali de multilojas, ela precisa ser feita de uma forma muito cautelosa com a forma que a gente se comunica, tanto com a equipe, como com o cliente, como com áreas relacionadas. Então, eu até montei ali um treinamento que, a princípio, começou pela minha equipe, mas o boca a boca foi indo, já apliquei até para outras pessoas. Que legal, né? A gente faz E é um conjunto de técnicas que ajudam para a comunicação corporativa, para a oratória corporativa. Eu já tive muitas pessoas da minha equipe, e hoje ainda vivo com pessoas da minha equipe que têm uma certa insegurança de estar numa reunião, de apresentar um resultado, de montar um material, ou de se comunicar com outras áreas, de, ai não, mas eu tenho que falar com ele, ai, mas eu tenho que fazer... Então, essa insegurança faz parte das equipes e eu acho que o líder precisa dar esse suporte. Tem muita Precisa gente que é ajudar. avançado no PowerPoint, mas para apresentar, Não vai. não é? Então, esse treinamento eu montei com alguns ensinamentos neurocientíficos também, né? Então, tem algumas diretrizes ali da linguagem hipnótica. Um exemplo que dá pra gente entender o caminho ali. Usar palavras negativas no início de uma frase, ela já vai indicar um lado negativo das coisas. Então, começar um e-mail com infelizmente ou não. É igual você falar assim pra criança, não põe o dedo aí. Ela vai querer colocar. Então, que formas que a gente transforma esse lado negativo, essa palavra, para fechar em alta. Então, eu gosto muito de usar dentro do padrão de linguagem hipnótica, um contexto de quando você for se comunicar por e-mail ou pessoalmente, você fechar em alta. Sabe quando a pessoa pergunta, fala assim, eu tenho 2 coisas para te falar, uma boa e uma ruim. Então, eu procuro a boa sempre por fim, para fechar positivamente. Num feedback, isso se aplica muito bem. Vamos imaginar que a gente tem aqui um feedback para uma pessoa que fez um trabalho que não foi bacana. Tá. Se eu chegar para essa pessoa e falar assim, Ju, você é ótima. Eu gosto muito do seu trabalho. Mas o que foi isso que você fez? Inadmissível isso que você fez. Eu não tenho capacidade de levar para frente esse resultado que você fez. Eu não espero isso de você. E eu acho isso péssimo para o seu desenvolvimento aqui. O que fica na mente dela? Você vai sair e falar assim, eu posso ser ótima, mas que merda. Falhei. Tá, então ótimo, dá essa dica pra Aí gente. agora, se Como eu que fosse tem te que dar ser esse feito, feedback, então? Ju, olha esse trabalho que você fez aqui. Fica complicado de eu passar pra frente. Faltou isso, faltou aquilo. Talvez, palavrinha talvez, você poderia ter feito dessa forma, tal. Mas você é ótima. Então eu sei que você é capaz de fazer isso. Vai lá e corrige pra gente. Você sabe que você fez um negócio que não foi legal. Mas você teve ali esse viés de fechar em alta para levar a pessoa para uma motivação que ela fala, cara, eu preciso corrigir isso e eu sou capaz e eu vou fazer. Do que a pessoa sair cabisbaixa e falar, a não linha, sei nem por onde começar como pra líder, corrigir isso. a linha é tênue entre motivar e desmotivar, né? Sim, Você tomar um cuidado. sim, com certeza. Então, essas são técnicas que, enfim, existem inúmeras, mas que essa é uma muito rotineira de tudo que eu faço e que eu passo para as pessoas de buscar Coisas fechar que em alta. parecem óbvias, mas tem que ter uma intencionalidade, né, no dia a dia, né? Sim, os e-mails, né, comunicação comercial, principalmente o pessoal lida com vendas, e-commerce lida com vendas, né? Então, você vai ali falar com o cliente no WhatsApp ou no e-mail. Então, o cliente usou o emotion, você pode usar o emotion também. Usou a caixa alta, você usa a caixa alta também. legal. Mandou áudio, manda áudio também. Porque tem gente que fala assim, eu odeio quando manda áudio. Outra fala, nossa, eu adoro mandar áudio. Existem pessoas e pessoas. Então, quando você vai criando essas conexões, você consegue se familiarizar melhor com elas, né? Então, a PNL ali, que também traz linhas do rapport, que é uma grande ferramenta comercial, de você buscar essa conexão, espelhamento com a pessoa para criar esses fits, eles ajudam muito no dia a dia corporativo. Então, eu fiz isso quando eu cheguei na Sabloy, eu faço isso diariamente, até quando eu contei pro pessoal o que era, o que eu usava, eu falava, então foi isso. Começaram a perceber, né? Então é Agora isso, todo mundo te analisando agora lá. são segredos, exatamente. Essa questão do espelhamento funciona mesmo, Isa? Funciona com Eu já prática. ouvi falar muito, mas É. eu falo, gente, não fica muito robotizado? Não, eu já li um Aí, livro, tem um livro legal, agora eu não me lembro bem o nome que eu já li, sobre linguagem corporal, que é bem O interessante. Obama é um ótimo case de linguagem corporal, ele tem várias Tem aparições outro, aí, depois eu vou grandes até- líderes buscam esse tipo de linguagem. Né? Sabe aquela pessoa que você fala, nossa, eu não É. entendi nada que ela falou, mas achei ela o máximo.
É por isso. É uma isso. linguagem hipnótica. E aí, deixa eu te perguntar, e aí hoje está com esse desafio aí de digitalizar as marcas que ainda faltam. Sim. Lá na tua cadeira, você olha para marketing, operação, saque, Olho para todas as operações, todas as frentes ali que estão relacionadas com e-commerce, mas dentro da Sabloy, a área também ela é cliente de outras áreas. Então, tudo que compete à gestão do negócio, à estratégia do negócio, aos canais que a gente vai trabalhar, estão sobre a minha responsabilidade. Mas quando eu falo de logística, de redes sociais, de financeiro, fiscal, contábil, essas outras áreas, elas são pares da minha e complementam para que a operação funcione, né? A parte de growth, de Google, né, você também olha. Sim, então tá tudo sobre a responsabilidade minha e do meu time. Nós contamos com alguns parceiros também de mercado para ajudar ali, para ser braço, né? Agências ali que nos apoiam, mas o time ali, eu tô nesse desafio de desenvolvimento e de conexão com eles para cada vez mais a gente esteja ali olhando para o mesmo lado e seguindo o mesmo objetivo. Então, eu estou há 4 meses nessa cadeira, mas foram 4 meses que já surgiram ótimos resultados. Eu me vejo muito feliz e entendo o tanto de potencial que a gente tem pela frente, porque eu tenho uma equipe que eu confio já, mesmo com pouco tempo de empresa, mas eu acho que é uma confiança que ela precisa existir, né? E eu tenho que acreditar onde eu estou e acreditar nas pessoas que eu escolhi para estar lá, já que eu tive que passar por uma entrevista e um filtro ali, quem tinha que mudar, mudou, quem tinha que ficar, ficou. Então, daqui para frente é confiança, né? E lidar com essa confiança no dia a dia ali, para que eu consiga trazer os resultados do negócio e, obviamente, trazer os meus pessoais também, né? Então, essa preocupação com o desenvolvimento das pessoas, ela é muito importante. Essa posição, antes da minha cadeira, passaram outras pessoas que levaram ali um impacto que deixou a equipe machucada, a equipe sensível. Então, isso, desde o meu processo seletivo, foi muito bem pontuado, da preocupação, que eu acho que até essa minha formação com desenvolvimento pessoal, com habilidades de desenvolvimento pessoal, me trouxe um diferencial como pessoa para essa cadeira, né? Que eu consegui ali apoiar o dia a dia das pessoas. Então, acho que isso é muito importante. E é a minha terapia, ajudar pessoas ali, virar um propósito. A Sabloy não é um fabricante, né? Não tem loja... É uma indústria, não tem loja física, mas está no digital. Tá no digital. Esse é o desafio, é o seu desafio? Sim. Quanto que isso já representa dentro da companhia? É um D2C, né? Sim, das marcas que nós temos lá, 4 delas estão com cada uma com a sua loja própria ali para cliente final, B2C. E tem a B2B ali, que é um guarda-chuva Sabloy com todas as marcas lá dentro. E ali eu já peguei a operação andando, então já tinha uma determinada representatividade. Hoje é cerca de 5% ali tem essa representatividade do e-commerce no geral. Mas a gente sabe que o potencial do que a gente pode escalar... Já é bem representativo quando a gente fala cenário de indústria, né? Sim. 5% já é representativo. E visto que a indústria em si, a Sabloy, ela olhou para o digital muito pós-pandêmico, né? O impacto pós-pandêmico ali de que, olha, vamos olhar para o digital, né? Então, é uma operação ainda recente, é uma operação ainda iniciante no digital, mas que tem já uma estrutura muito bacana e muito trabalho para ser desenvolvido. Então, eu gosto desses desafios, como vocês viram aqui, eu compartilhei alguns que eu tive, então eu tô adorando estar nessa posição e poder ajustar o que precisa ajustar, plantar as sementes que precisam ser plantadas, para em curto, médio e longo prazo eu desenvolver esse negócio de uma forma bem positiva e que a indústria consiga olhar essa representatividade com olhos que tragam ali um resultado muito mais positivo para eles, né? Tem uma estratégia real, assim, de incremento de receita e tal? É só... Porque, assim, a gente vê muitas indústrias aí fazendo só, é um price point, né? É para direcionar, é para estar ali, é para ouvir um pouco mais branding, né? Branding, né? Porque eu preciso estar em outros canais. Sim. Ou realmente, porque às vezes tem muito conflito com distribuidores, com clientes, né? Porque todo mundo tá no online hoje, né? Sim. Então, assim, tem essa estratégia realmente de ser um negócio que traga uma receita, ou são essas outras estratégias que também, né, a gente super entende, assim, depende de empresa para empresa. Olha, Pri, eu acho que é um pouco de tudo. Eu acho que como a gente lida com diferentes marcas, cada marca tem uma estratégia diferente, cada marca tem uma perspectiva de crescimento diferente e de posicionamento também. Então, algumas vão estar olhando mais para o branding, outras vão estar olhando mais para performance. E claro que todo incremento de performance ele é positivo em qualquer empresa, né? Mas a indústria ela olha ali o digital muito mais como uma vitrine
de posicionamento de marca e o que ela pode criar de relacionamento com os clientes finais, porque embora exista distribuidores, exista revenda, quem ali move o negócio como um todo é o cliente final. Muitas vezes você não tem essa informação. E é isso que eu ia falar. Diário. O interesse também é pegar dados, né? Comportamento são de dados, compra. Pega com o varejista, O CRM, né? Muitas vezes não chega Com na certeza. indústria. Esses insights são muito trocados entre as áreas para que a gente tenha esse desenvolvimento, essa preocupação de desenvolver a experiência do cliente, né? Então, muito se fala de UX aí, né, no nosso mercado. Então, eu acho que o UX como um todo, né, a experiência ali do usuário, ela é alimentada por isso, para você ouvir, ter esse Por feedback, insights do ter esse cliente. contato direto ali com o cliente, ele é muito importante para ditar as estratégias do negócio, né? Isso. Eu acho que... Nosso bate-papo já tá acabando Já aqui, tá, gente. A gente tá no acho que final. já tá no Assim, parece tempo, que passou voando. Parece que tem 10 minutos que a gente Não tá é? aqui. E ao mesmo tempo, olha o tanto de coisa que a gente falou, né, Isa? Ai, gente, eu Muita adorei coisa, essa uma história da delícia. PNL. Gente, olha só, Adorei também. é professora, hipnoterapeuta e gerente de e-commerce. Gente, ela é tudo. Não, Impressionante. são várias coisas, mas eu posso dizer pra vocês. Muitas pessoas falam assim, nossa, mas não tem nada a ver uma coisa com a tudo a ver. Não, tecnologia. tem tudo a ver. Tem pessoas no meio. Tem Então, tudo a acho ver. que quando a gente escolhe ser líder, a gente tem que escolher pessoas. Então, se você é um tipo de pessoa que não gosta de se relacionar, tem um certo desconforto de estar ali lidando com pessoas diferentes, com visões diferentes, a liderança não é para você. Mas se você gosta disso, você tem vontade e gosta de se alimentar com esse resultado que você tem na vida das pessoas, liderança é uma ótima cadeira para isso. Então, eu escolhi isso, eu quero isso. Recentemente eu passei por uma transição, né, de cadeira, que eu tô recente nessa, e eu me perguntei muito, mas o que eu quero, né? Veio várias oportunidades de mercado, a gente tem um network ali, aqui, e eu pensei, falei, não, eu quero um lugar que eu possa continuar o meu propósito, desenvolver pessoas, seja como uma gerente de e-commerce, seja em imersões de desenvolvimento pessoal, seja como professora ali desenvolvendo alunos, então faz parte do meu propósito de vida, da minha chamada nessa vida para isso, então acho que tudo se conecta de alguma forma e nada Com por acaso. certeza. Ótimo. E, Isa, eu Adorei. queria muito fazer uma última pergunta para você. Diga, Fê. Você pode responder de uma forma rapidinha aí, porque a gente já tá no final. Mas assim, eu queria que você... Aqui a gente traz líderes, homens, mulheres, de tudo quanto é tipo. Acho que é importante essa diversidade. A gente falou em pluralidade dentro do time. Mas a gente sabe o quanto que é importante a liderança feminina no ambiente corporativo. E como que hoje a gente tem ainda poucos cargos de alta liderança com mulheres, né? E assim, eu vejo tanto que é importante, tanto que tantas empresas que abrem IPO mundiais, hoje eles falam, não vou abrir IPO de empresas que não tem uma mulher no conselho. Então, assim, hoje já estão colocando essas regrinhas, assim, que são importantes, né? E aí eu queria só que você fechasse, assim, qual que você acha que é a importância de liderança feminina dentro do mundo corporativo, assim? A gente que, eu falo, a mulher já tem ela é mais adaptável, ela é mais empática, é natural nosso isso, né? Então, como que você vê isso, assim, dessa importância, sabe? Você como uma líder feminina, inspirando tantas outras mulheres, que eu acho que é super importante. Veio da tecnologia, olha o desafio, veio da tecnologia, tá numa De um mundo indústria super de masculino. cadeados, né, coisas de fechaduras, né, e é super E como desafiador. uma mulher, assim, Olha, sabe? meninas, eu falo que até fazer parte da comunidade StartCon é um diferencial, porque eu consegui ter conexão com líderes femininas, né? Então, ter mulheres na liderança, para mim, é de extrema importância. Eu acho que é uma luta constante, não só na área de e-commerce, mas num segmento geral, né, em todo o mercado corporativo. Então, ter esse convite com vocês também foi um grande diferencial, porque eu sei que são líderes que têm essa empatia com o poder feminino que tem ali. E tem todos esses fatores que você falou, Pri, da gente ter um certo perfil mais flexível, tem ali alguns diferenciais que talvez seja só da mulher ali, mas eu acho que, além disso, é colocar que uma líder feminina ela é tão capaz como um líder homem. Então, o masculino, o feminino, o gênero, ele não deve ser Ou mais, né? Que a mulher Exato. faz 20 mil coisas ao mesmo tempo, vai estudar PNL, vai, Exato, né? fazer isso, daquilo, ainda cuida de casa, Depende da família. daquela pessoa, né? Não do gênero, né? Sim, exato, é olhar pessoas, né? Independente de gênero, de raça, de cor, de religião. Eu vou dizer que até hoje, para eu estar aqui, eu passei por vários desafios. Eu sofri abuso sexual, eu sofri abuso moral por ser mulher. Eu perdi oportunidades por ser mulher. Então, com certeza não é fácil estar aqui. A gente passa por várias Acho que coisas. muitas pessoas se identificam E quando com a você gente nisso. se comunica
e vê o mercado corporativo, eu já tive escutar, sua unha não tá feita, ou você precisa estar de salto, ou você precisa ser magra, ou você precisa ter o cabelo assim, assado. Porque você, pra estar numa posição dessa, você precisa ser assim. E como eu falei, eu acho que a palavra que geriu aqui nosso podcast, desafio, né? Desafio. Então, eu desafiei muito as pessoas de falar, não, eu não preciso. Você é Eu sou segura jeito do que eu você é, sou, do que eu você sou entrega, segura, né? e o que importa é a minha capacidade. Até no nosso mercado eu vejo que tem muitas pessoas que falam, escalou porque conhece fulano, porque conhece ciclano. Exato. Não. Talvez muitas pessoas estão me ouvindo aqui, eu tenho um mercado ainda pequeno, já ouviram, já cruzaram comigo, já conheço algumas pessoas de vista e tudo, mas eu nem me preocupo muito em estar ali sempre com as pessoas, de mostrar algo, para provar algo ali, porque eu sou do tipo de faça seu trabalho em silêncio, deixa que seu sucesso faça barulho. Exatamente. Isso. Eu também. Eu vou aparecer quando eu tiver que aparecer pelos resultados do meu trabalho, não por eu ser isso. Não aquilo. por... Então, exato. E é muito a difícil. importância de ter a liderança feminina, pra mim, eu me sinto lisonjeada e me sinto muito fortalecida quando eu conheço outras líderes femininas, porque eu sei que a gente tem muito ainda de que lutar, já passamos algumas páginas, mas tem muito ainda pela frente. A gente ainda tem que se provar muito. Sim. Ai, foi Feliz. demais, assim, obrigada por essa mensagem aí, eu acho que vai ser inspiradora para várias mulheres, né? Super. Que querem ser líderes, né, e que às vezes não tem, assim, uma inspiração aí, ó, então temos aí a temos Isa, todas mais nós, uma, com certeza. pra inspirar outras mulheres aí no nosso Com certeza. mercado de digital, né? Super obrigada, Isa, Obrigada a por vocês, todas meninas, as foi um dicas. prazer bater esse papo Espero com que você vocês. volte mais pra frente pra contar mais desafios aí. Vamos pôr vocês no gelo pra andar no fogo. Ai, fazer eu uns quero negócios ir ó. nisso aí. Uma Vamos delícia. fazer, vamos fazer. Dentro. E você vê, os famosos estão tudo aí no gelo, É hein? Vamos lá. verdade. É isso aí, gente. Obrigada. A gente fecha aqui mais um episódio. Curtam a gente, compartilhem, né? Siga no Divulguem YouTube, aí. no Spotify. Isso aí, siga a gente, né, Ju? E E aí, até a e na próxima semana a gente tem mais episódios aí com mais líderes aí incríveis. Toda sexta-feira no canal da Estetcom. Isso aí.